tem havido debates de onde vem a origem da Chapeuzinho Vermelho. O conto foi rastreado até o século VI. Essa história de uma menina que veste vermelho e que é perseguida de alguma forma por um lobo foi encontrada nesse O Conto da Avó, ou Os Caminhos das Agulhas e Alfinetes. Nessa história, uma menina encontra um lobo e ele oferece para ela duas opções. Ela pode seguir pelo caminho das agulhas ou o caminho dos alfinetes. Mas com certeza a história mais difundida e que seria realmente a base do que a gente tem hoje da Chapeuzinho Vermelho é sim a história do Charles Perrault, de 1697. Mas se Chapeuzinho Vermelho existia antes do Charles Perrault ou se não, o que importa é que de verdade ele é o cara que fez a história impulsionar. Tem alguma coisa na forma e na moral que ele decidiu colocar dentro da história que fez com que pais quisessem contar para os seus filhos. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quão jovem você acha que a Chapeuzinho Vermelho é? Deixa nos comentários. Depois que a Chapeuzinho Vermelho deixa o lar da sua mãe para ir encontrar a avó, o Charles Perrault vai colocar essa menina em situações de brincadeiras de criança. Por exemplo, colher flores, fazer buquês. Isso eram coisas de criança para aquela época. Mas uma coisa que é de se questionar é que a Chapeuzinho Vermelho, ela não é vista como uma criança da aristocracia, certo? Esse negócio de colher flores e caçar borboletas e etc e tal, não era coisa de criança pobre. Porque criança pobre ia estar já trabalhando no campo, ajudando os pais. Essa criança aqui tinha entretenimento que você poderia ver em pinturas de crianças da alta classe. Mas eu nunca imaginei a Chapeuzinho Vermelho podre de rica. E você? As crianças que realmente eram necessitadas, e lembrando que não existia muito meio termo, tá? Ou você tinha ou você não tinha. Porque na época que a história da Chapeuzinho Vermelho se passa, parece já ser anterior à época do próprio Charles Perrault. Ele não parece estar falando de uma criança contemporânea dele. E se na época dele a separação social já era dual, ou você era pobre ou você era rico, imagina antes. Uma criança pobre daquela época, da Chapeuzinho Vermelho, estaria colhendo frutos para se alimentar. Era tipo subsistência. Ela não ia estar colhendo florzinha e brincando com borboleta. Ela teria que pensar em outras coisas. Ela ia estar passando fome. Não necessariamente passando fome, mas visando comida, visando trabalho. O campo para ela não seria tanto uma diversão, mas mais uma forma de trabalho. Ah, mas a criança do campo pode sim estar brincando. Claro que pode, mas o autor decidir retratar essa criança dessa forma a coloca como uma criança bem educada e rica da sua época. Então quando a gente imagina a Chapeuzinho Vermelho super simples, colhendo flores ali, tranquila, é anacrônico. Aquela criança provavelmente é rica. Por mais que os ilustradores tenham trazido essa vibe mais simples da Chapeuzinho Vermelho, porque quando a gente vê tanto em animações quanto nas ilustrações dessas histórias de contos de fadas, a Chapeuzinho Vermelho numa casa muito simples da vovó, que é quase uma cabaninha, tudo muito simplesinho. O Charles Perrault tá falando de uma criança que corre atrás da borboleta e que tem tempo pra isso. Logo, ele não tá falando de uma criança paupérrima. Mas talvez ele quisesse falar de uma criança pobre, mas o referencial dele de criança eram as crianças que o rodeavam, e ele não era pobre. Então, pra ele só existia essa criança aqui, ó, e essa é a diversão da criança que eu conheço. Então eu vou escrever sobre essa criança, mas vou falar que ela é uma criança simples. Ou eu vou deixar implícito que ela é. E eu te perguntei anteriormente quantos anos você achava que a Chapeuzinho Vermelho tinha, porque é o seguinte, eu talvez esteja aqui para destruir seu mundo. Por mais que você saiba que tenha um quesinho ali de sexualidade na história da Chapeuzinho Vermelho, de uma tensão sexual entre o lobo e ela, não? Você nunca pensou nisso? Quando você lê que tem essa personagem brincando com borboletas, colhendo flores, você logo pensa o quê? Que é criança, né, essa personagem, ela não é uma moça. Mas Charles Perrault tá falando de uma jovem que pode ser seduzida a qualquer momento por um lobo. E lobo pode ser um cara aristocrata, doido pra pegar uma menininha pobre, ali uma pimbadinha e tchau, ou até um outro cara da mesma classe social que ela, e que ela tá correndo risco, porque o lobo é um homem. Mas quando a gente começa a visualizar a Chapeuzinho Vermelho como criancinha, fica difícil fazer esse paralelo e pegar essa moral da história, de que é sobre não ser estuprada. Então essa lacuna entre a história do Charles Perrault e os ilustradores que fizeram essa visão da Chapeuzinho Vermelho faz com que a gente perca bastante da moral dessa linda história maravilhosa que agora me dá uma certa tristeza que eu ouvi isso quando eu era criança, mas foi bom, foi bom. Triste você ter que escutar um negócio desse, ficar já em alerta tão novinha, né? Vida real. Tem ilustradores do século XIX que colocam a Chapeuzinho Vermelho como uma criança de 2 anos, 4 anos, você não sabe nem como que ela tá andando sozinha pela floresta. Na verdade, era quase sobre
de maus tratos dos pais que deixam uma criança andar sozinha, desprotegida no meio do nada. O meu medo é essa menina morrer de inanição, delas perder, não poder mais voltar para casa. É esse o meu temor, não é nem o lobo. Mas tem outras ilustrações que mostram essa menina no início da adolescência. Não tá claro quantos anos ela tem, mas a mensagem deixa aí, ali no subconsciente, que se a gente tá falando de sexo, ela não deveria ser tão nova assim. Só que lembrando que a atividade sexual ali naquela época começava muito mais cedo do que às vezes começa hoje em dia, tá? Então, ela poderia estar na pré-adolescência, a Chapeuzinho Vermelho. Mas nunca saberemos. Não vou dar idade pra ela. Eu vou continuar pensando na Chapeuzinho Vermelho como um bebezinho. E o lobo é só um animal mágico que tá passando fome. Ele não tá falando de sexo. Falando de inocência e perigo, a capa, aquele capuz que a Chapeuzinho Vermelho usa, pode ser lido como um sinal de sexualidade. Não deveria, mas pode, tá? Uma das leituras desse capuz é a menstruação. Ela carrega a mancha escarlate. O Charles Perrault, ele tem essa intenção sempre de botar moral nas histórias dele. Tinha, porque no caso é falecido. E é engraçado como nessa história ele coloca garota encontra lobo. E ao mesmo tempo a gente pode ler garota encontra homem perigoso. Esse lobo, ele não é um bicho fantástico. Ele não é um animal mágico da floresta. Ele tem intenção de comer. E não tem como ser mais óbvio que isso. E é interessante como o homem mais perigoso é o homem gentil. É aquele que quer conversar com você e já não chega no tranco no barranco. Ele tenta te dar opções primeiro, só que quando você não cede, ele te ataca. E isso provavelmente tem muito a ver com esses caras da aristocracia que muitas das vezes eram muito educados, uma etiqueta de tirar o fôlego, mas que quando eles eram contrariados, a força bruta aparecia. E a parte mais interessante dessa versão do Charles Perrault, de Chapeuzinho Vermelho, é que ela tira a roupa e deita com a avó dela. Eu não sei vocês, eu amava muito minha avó, mas eu nunca deitei do lado dela. Eu nunca senti essa vontade de interação, assim, tão pele na pele e tal. Minha avó nunca me pediu um troço desse, acho bem estranho. Eu não sei se era um costume da época, mas assim... Não acho que seja. E isso, se deitar nua ao lado de uma pessoa, que no caso já é o lobo fantasiado de vovó, sendo que ele antes já vinha perseguindo ela pelas florestas, a gente poderia colocar um menino novinho, da aristocracia, riquinho, perseguindo essa menina pelas ruas. E aí ela já está deitada com o lobo, fantasiado de vovó, nua, totalmente exposta. A próxima coisa que pode acontecer é o quê? Ela é ingerida. Ela é comida, literalmente. Eu tô destruindo a fantasia de vocês, não vou? O que por si só é uma coisa muito sexual. A fagia, o ato de comer, é extremamente sexual. E aí você ser ingerido vivo por um lobo, estando nua peladinha do lado dele, não poderia, né? Não tem como, gente. É sexo. Eu tô procurando uma palavra boa, mas é isso, meterola. E não é bom pra ela, porque depois ela se desespera, fica muito triste, muito mal, porque no caso ela morre. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês acham que é sobre sexualidade, estupro e cair na lábia de um otário, mas deixa aqui se vocês acham que é só um lobo mesmo. Fantasia, contos de fadas, tá bom? Amanhã tem vídeo novo. Deixa seu like, se inscreva. Ativa o sininho! Tchau!